Fala rapaziada, está no ar mais uma edição do programa Resenha de Artilheiro, trazendo tudo sobre o nosso esporte. Venha participar conosco através do WhatsApp da TV Câmara Fortaleza, 859-9640-0126. 859-9640-0126. Vem fazer com a gente o programa acontecer, tá? A gente se prepara porque daqui a pouquinho temos o Tricolor de Aço fazendo bonito, assim esperamos, na Libertadores da América. Temos também o Alvinegro de Porangabuçu no final de semana e os nossos representantes nas séries C e D. Claro, vamos conversar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora. Inclusive, teremos uma entrevista na parte final do programa, no segundo bloco, sobre Estimular, que é uma clínica muito especial para as pessoas com autismo, tá? E para analisar tudo isso, esse mundo do esporte comigo e com você, eu recebo Helenilson Dantas e Cristine Martins. E aí, pessoal, pela primeira vez vou começar por ela, lógico, né? Aqui na TV Câmara Fortaleza, já esteve no podcast. Cris, e também na história do Resenha, lá de 2016, eu acho, 2017, estava com a gente desde o início. Cris, satisfação te receber aqui neste novo momento do Resenha de Artilheiro. Um abraço, João Paulo, um abraço para todo mundo que está com a gente. Helenilson, todos os amigos que seguem conosco, é um prazer, né? Um bom filho a casa torna. Olha aí. Então, eu que acompanhei de perto o crescimento do Resenha de Artilheiro, fico muito feliz por estar mais uma vez aqui, de casa nova, tudo muito lindo, tudo muito bonito e uma felicidade que transborda no coração. Show de bola! E ele, mais uma vez, o seu Helenilson no YouTube, Helenilson Dantas. Fala, campeão, que bom, hein? Estamos de volta. Estamos de volta, cara. É um prazer mais uma vez estar aqui no Resenha de Artilheiro. Agora com a Cristina aqui do nosso lado também, né? Primeira vez, não conhecia. E assim, cara, hoje é noite de Copa, né? É um dia especial. É um Fortaleza representando aí o futebol cearense. Mais um jogo de Libertadores. Vivendo um momento turbulento, é verdade. Mas hoje, muito torcedor do Fortaleza, hoje, na sua grande maioria, vive uma boa expectativa de quem sabe, né? A gente finalmente vê esse diabo dessa chave virar que a gente tanto fala. Eu vim hoje produzido à la Fortaleza, tá? Cadê? Aí, rapaz. Olha aí, ó. Tô vermelho, azul e branco, entendeu? É verdade. Tá ali, vermelho, azul e branco. Para quem duvida que eu sou Lion, eu e o seu Edson, quem duvida que nós somos Fortaleza, tá aqui, ó. A prova tá aqui. E hoje eu vou pro estádio, só que vai ser lá em casa, vou fazer uma festa lá em casa, comendo caranguejo, tá convidado para ir lá comer caranguejo, camarão e torcer para o Lion, eu e o Filipeta. Filipeta, estaremos lá para torcer pelo Fortaleza com a nossa camisa do Tricolor de Aço e também a nossa bandeira. Afinal de contas, o Tricolor de Aço encara hoje o Racing às 21h30 lá na Argentina, em busca da vaga nas oitavas de final da Libertadores. O duelo acontece no estádio Presidente Perón. Ih, rapaz, você fala isso não. O El Cilindro, em Avejaneda, encerrando a fase de grupos desta competição, tá? O Tricolor de Aço está brigando ali para ficar em segundo, pode ficar até em primeiro. Pode. Por exemplo, o Racing está liderando agora com 10 pontos, mas se o Fortaleza vencer, pode acabar na primeira colocação. Avejaneda, que foi onde o Fortaleza debutou internacionalmente, né? A alguns metros dali, no estádio do Independiente, né? Onde fez seu primeiro jogo internacional contra o Independiente na Sul-Americana em 2019. A propósito, que coisa linda você ver a história do nosso futebol sendo redefinida, né? La Bombonera, Monumental de Núñez, quer dizer, estádios que a gente jamais imaginaria que os nossos times estariam jogando e vencendo, por exemplo, venceu o Boca Juniors. Enfim, é mágico o que temos vivido. Mas e para hoje, seu Helenilson? O que temos aí Fortaleza e Racing? O que esperar do jogo de hoje? Hoje a gente tem plena ciência que o Racing é favorito para o confronto, né? É um time que está bem arrumado desde o ano passado. Desde o ano passado que vem demonstrando um bom futebol na América do Sul, conquistou a Copa Sul-Americana, ganhou do Botafogo esse ano na Recopa. Então ele está com um respaldo muito grande. E o Fortaleza hoje ele tem um grande desafio, né, que é não só o próprio Racing, mas ele mesmo. O Fortaleza hoje ele tem assim, eu posso até dizer que é um desafio duplo, né? Mas é um jogo que muitas vezes ele ressuscita clubes que vivem momentos
de turbulência tão fortes como o do Fortaleza neste momento. E o Fortaleza tem uma certa tranquilidade. Qual é? O pior que pode acontecer para o Fortaleza é ele se classificar para os playoffs da Copa Sul-Americana. Diferente, por exemplo, do Bahia ontem, que corria o risco de ficar fora de tudo. E o Fortaleza não corre esse risco. O Fortaleza é, no mínimo, o terceiro colocado do grupo, vai disputar garantidamente mais 2 jogos internacionais esse ano, sejam eles nas oitavas da Libertadores ou nos playoffs da Sul-Americana contra os clubes que vêm da Libertadores. Isso dá uma certa tranquilidade, mas o que o torcedor do Fortaleza quer mesmo, além do resultado, talvez até mais do que o resultado, é performance. Eu particularmente, estou muito curioso para ver a postura e o comportamento do Fortaleza dentro de campo hoje lá no El Cilindro. Um detalhe, né, que você falou que o momento não é bom, de fato não é, só para você ter uma ideia, o momento do Leão, ele empatou em casa com o Bucaramanga e deixou de conseguir essa classificação antecipada, foi eliminado da Copa do Brasil, perdeu 2 jogos seguidos no Brasileirão e fora de campo houve protesto da torcida, houve o silêncio do Juan Pablo Vojvoda, houve uma promessa de mudança por parte da diretoria. Então, de fato, é um momento conturbado que o Tricolor de Aço atravessa. Sem falar, Cristine, no retrospecto, que também não é bom. Pesa, tá? O Fortaleza venceu apenas um dos últimos 12 jogos fora de casa. Quer dizer, é complicado também. Já o Racing só perdeu uma partida dos últimos 8 jogos e venceu o próprio Fortaleza por 3-0 no jogo de ida. Eita, rapaz, o que esperar do jogo de hoje? É difícil, a gente sabe que vai ser uma partida muito complicada para o Fortaleza, porque se a gente tira até esse momento, ainda assim seria um jogo muito difícil. Joga fora de casa, na Argentina, com toda aquela pressão. E o Fortaleza, além de tudo, além desse peso que carrega no momento, a gente não pode deixar de lado que a performance não é boa, que não joga bem. Eu posso citar a única derrota do Racing nessa Libertadores, que foi exatamente contra o Bucaramanga por 2-1 jogando em casa. Mas se você analisa aquele jogo, vai ver que o Racing jogou muito bem, mas acabou perdendo. E o Bucaramanga foi reativo, soube encontrar as suas oportunidades e marcar os seus gols. Eu não consigo ver esse tipo de característica nesse Fortaleza de 2025, porque a gente observa que até os jogos que o Fortaleza venceu, nesses últimos confrontos, não jogou tão bem. Contra o Fluminense fez aquele 2-0, mas o segundo tempo não foi tão bom. Fora, claro, né, contra o Juventude, que foi soberano, contra o Colo-Colo também, mas ainda assim, é um time que não sabe sofrer. E para jogar hoje e vencer do Racing, o Fortaleza vai ter que entrar com os pés no chão, sem salto alto, sem pensar em qualquer motivo de estar buscando uma liderança de grupo nesse momento, porque é o fato. Talvez se o Fortaleza estivesse muito bem, nós estaríamos falando mais sobre essa possibilidade de conquistar uma liderança e buscar um empate, quem sabe uma vitória, mas com esse ideal. Entender que hoje o favorito é o Racing. Em vencendo, já está classificado para a próxima fase. Se empatar, o outro jogo... O Bucaramanga tem que vencer por 7-0 o Colo-Colo. Mais ou menos. Ele tem que tirar uma diferença de 7 gols. Isso. Pode perder de 3 e o outro vencer de 4. Não, né? mas então... aí não daria, porque o Fortaleza precisa empatar para que esse resultado aconteça. Fato. Show de bola. Então pronto. Tem que ser 7-0 mesmo. Isso, tem que ser 7-0. E uma diferença de 7 gols, aliás. Isso, pode ser 8-1. Pode ser 14-7. Geralmente pode. É mais provável. E mesmo perdendo, ainda existe uma possibilidade, né? Eu acho que... É o Colo-Colo ganhar. O Colo-Colo ganhar. Aliás, o Bucaramanga não ganhar, né? O Bucaramanga não ganhar. Porque tudo continuaria da mesma maneira. Exatamente. O Racing seria o líder do grupo, Fortaleza em segundo. Então, sim, cara, ainda é muito possível essa classificação. Mas como a Cristine lembrou bem, o Bucaramanga ganhou do Racing lá na Argentina e o Racing jogando bem. Sim. E o Bucaramanga veio aqui no Castelão e o Fortaleza jogando bem, porque naquele jogo o Fortaleza jogou o tempo todo no campo do Bucaramanga e mesmo assim não ganhou. Uhum. Então o Bucaramanga parece que tem no sangue aquela vontade de sofrer, né? Gosta de sofrer e não perde. Então, assim, eu acho que é melhor o Fortaleza não depender desse jogo lá no Chile.
Pô, verdade. Há quem diga que o técnico do Bucaramanga aprendeu com o Carille. Não, tô brincando. Ou com o Léo Condé, né? Não, o Léo Condé é bom, velho. Mas o Fortaleza realmente vive um momento difícil, especialmente no meio de campo ali. Eu acho que depois da saída do Hércules, o Sacha é super regular, mas está contundido. Zé Wellison caiu muito de produção. Paul Fernandes foi até aqui, tá? Não foi interessante. Pedro Augusto nem se fala. Fortaleza não conseguiu se encontrar. Mas, oficialmente agora, tá? O Fortaleza oficializou a contratação do meio-campista Matheus Pereira. O jogador assinou um contrato até dezembro de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Matheus tem passagens por grandes clubes da Europa, como Juventus, Barcelona e Eibar, onde jogou 6 temporadas e se despediu com o carinho da torcida. O meia, segundo Marcelo Paes, é versátil, tem bom passe e pode atuar tanto na construção quanto na finalização das jogadas. Ele é canhoto e reforça o meio-campo comandado por Juan Pablo Vojvoda para os desafios nacionais e internacionais nesta rodada. Tem VT? Só vídeo, né? Expectativa alta, falar a verdade, eu venho muito motivado, já estou fechado com Fortaleza desde janeiro, então já estava contando os dias para vir para o Brasil junto com a minha família. E a expectativa é lá em cima do tamanho do clube, que é muito grande, então espero honrar muito essa camisa, todos os torcedores e colocar o Fortaleza onde ele merece estar. Cara, como o Marcelo Paes falou isso na entrevista, né? Ele é versátil e tal, é um cara que pode contribuir muito. Para vocês, é a solução? Ainda falta bastante, ainda falta muito. E o que me chama a atenção é porque o Matheus Pereira, ele logo de cara fala que já está fechado com Fortaleza desde janeiro. Uhum. E isso faz com que a gente entenda que toda essa ideia de trazer este jogador vem daqueles profissionais que hoje já não estão mais no Fortaleza, que tiveram alguns problemas, questão de contratações que não funcionaram nessa temporada. E eu vejo o Matheus Pereira muito parecido com outros que chegaram aqui. Aquela ideia de recuperar o futebol, claro, entendo que ele vem de uma boa temporada, mas jogou a 2ª divisão na Espanha. E isso também não pode ser deixado de lado. É um jogador que saiu muito cedo do Brasil, talvez por isso que muitas pessoas não tenham o nome dele muito na memória. Era da base do Corinthians, tem sim essas passagens por Barcelona, mas não chegou o time principal do Barcelona, jogou no B, ficou por ali, na Juventus talvez um jogo, mas mais sendo relacionado. E assim foi a caminhada do Matheus Pereira na Europa. Ele chega para ser mais uma peça. Não vejo como uma solução. É um jogador que tem um bom chute, uma boa finalização, não é aquela bomba do Zé Wellison, é mais preciso como o Pochettino, e eu espero que o Fortaleza acerte, mas assim como eu ouvi o Marcelo Paes falar do Dylan Borreiro, que chegava aqui para recuperar o futebol, eu estou achando essa história um pouco parecida, JP. Chega para ser titular? Chega para buscar titularidade. No caso de quem? Olha... Briga com quem ali? O que acontece hoje no Fortaleza? O camisa 10 é o Caleb. Uhum. E a gente ainda espera muito do Caleb. Uhum. Ele tem futebol, mas depois das contusões acaba não conseguindo encontrar esse caminho. Eu vejo por ali, entre Caleb, Pochettino e agora Matheus Pereira. Cara, é verdade. O Marcelo Paes está na missão dele, ele precisa vender a promessa para o torcedor e ele vendeu muito bem, tá? Foi assim com o Borreiro e agora mais uma vez com o Matheus Pereira e nós esperamos que funcione, cara. E aí, a tua expectativa, Elenilson? Essa contratação, porque muitas vezes o torcedor pode pensar assim, o Fortaleza está vivendo esse momento ruim e aí foi atrás de um jogador para ver se melhora. Mas aí, né, desde janeiro já está acertado. Então não foi por isso, né? Exatamente. E eu não sei se vocês vão lembrar, ou o torcedor vai lembrar, mas o Matheus Pereira ele quando estava no Juventus da Itália, ele chegou a ser emprestado aqui para o Paraná Clube. Sim. Ele jogou a Série A de 2018, se não me engano, pelo Paraná Clube emprestado e teve uma passagem, podemos dizer assim, até um pouco apagada no Paraná Clube. Né? E assim, a gente acaba tentando acreditar que alguma coisa diferente possa acontecer, porque o futebol ele tem isso.
Muitas vezes um jogador ele se encaixa em um determinado time, em um determinado elenco, em um determinado sistema de jogo. Essa é a possibilidade dele dar certo aqui no Fortaleza. Porque se a gente fosse basear pelas estatísticas recentes, infelizmente a gente tem um mau, assim, um mau, digamos assim, um mau presságio, né? Mas, como eu disse, o futebol tem disso. Às vezes o jogador pode se encaixar, pode ser exatamente a peça que o Vojvoda precisa para montar ali na cabeça dele aquele sistema de jogo e tal, e aí acaba dando certo. Mas, baseado em estatística, infelizmente, eu não tenho boas perspectivas com esse jogador. Vamos continuar sofrendo, então. Gustavo Mancha, zagueiro do Fortaleza, muito bom de bola, por sinal, canhoto, e está na mira do futebol europeu. De acordo com o portal GE, clubes da Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal demonstraram interesse na contratação do jovem defensor. Ainda, segundo a reportagem, as propostas giram em torno de 5 a 6 milhões de euros, algo em torno de 38 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do atleta. Se confirmada, a negociação pode se tornar a maior venda da história do Fortaleza. Por enquanto, nenhuma proposta oficial foi enviada ao clube, segundo a sua diretoria. O contrato de Mancha com o Tricolor de Aço vai até o fim de 2026, com cláusula de renovação automática por mais um ano. O Fortaleza detém 70% dos direitos econômicos do atleta, os outros 30% pertencem ao Palmeiras. Eu não sabia que ele era do Palmeiras. Era da base lá. É da base do Palmeiras? Legal. Cara, garoto bom, né, Cristine? Menino bom, qualidade, rápido, canhoto e rápido. É muito legal a gente ver David Ricardo ano passado e agora a gente encontrar, 2 anos atrás, David Ricardo, e agora encontrar esse Gustavo Mancha, que tem se destacado no Tricolor de Aço. E não pesou a camisa, né? Não rapidamente. Perfeito. Se a gente for falar do Gustavo Mancha do ano passado, era da base, representava o sub-20 do Fortaleza e hoje é uma das peças principais desse time do Vojvoda. E não está ali com uma chateação da torcida, se a gente for falar dessa maneira, porque é um jogador que passa limpo, né, João Paulo? Mesmo com toda a fase ruim, consegue se sobressair, consegue se reinventar naquela zaga do Leão. E isso acaba, para mim, chamando a atenção. Por quê? Porque o Fortaleza não tinha só o Gustavo Mancha. Tinha Amorim, tinha Cauê Canela, tinha tantos outros, Yarley e outros, que só na memória é difícil até, mas a gente consegue encontrar alguns desses jogadores que foram emprestados. E quem sabe não foi esse o vacilo do Leão no começo dessa temporada. Ao invés de acreditar um pouco mais nessa base, simplesmente deixar esses jogadores irem embora. E tá aí agora o reflexo. Gustavo Mancha não é um objeto, jogador não é objeto, não dá para a gente simplesmente cravar que o Fortaleza deve permanecer, porque ele também tem a própria opinião, se quiser voar, tem que deixar voar, mas se eu estivesse na posição do Marcelo Paes, faria de tudo para permanecer com o zagueiro do Leão. Essa matéria você encontra também lá no nosso Instagram, tá? @resenha de artilheiro. Ó, Tite, Kusevich, Brits, Davi Luiz, o moleque chegou, vestiu a camisa e falou, a posição é minha. Para você ver como é o futebol, né? Eu imagino a cabeça do jogador, do Gustavo, né? No final do ano, para começo desse ano, será que eu vou ter chance? Aí vê o Fortaleza trazer da Europa Gaston Ávila. Gaston Ávila, verdade. Vê o Fortaleza contratar Davi Luiz. E de repente, né, o jogador com 20 anos de idade se torna. Hoje, ele é titular do Vojvoda. Fato. Não tem como, as estatísticas, os números aí, as escalações constantes demonstram e gritam isso. Ele é hoje um dos jogadores titulares absolutos do Fortaleza. Eu só faço uma ressalva, tá? E aí, para tentar explicar ao torcedor. Muitos gols que o Fortaleza tem sofrido, lamentavelmente, tem sido pelo lado esquerdo. Lado em que o Mancha joga. Só que na minha avaliação, não é culpa do defensor. Pelo contrário, é culpa dos laterais, que hoje, nesse momento, lateral esquerdo, né? Esse momento ninguém sabe quem é quem no Fortaleza. E aí mostra essa deficiência do lado esquerdo. Então, o defensor, no caso o Mancha, fica desprotegido. Tanto os volantes não estão bem, quanto o lateral esquerdo não está bem. Vai Diogo Barbosa, vai Bruno Pacheco, enfim, o próprio Gaston Ávila. E isso atrapalha a produção
do garoto. Ele, honestamente, tem jogado pra caramba, mas tem sido prejudicado nesse sentido, nos seus pares ali que deveriam proteger. Deixa eu falar de Série C, cara. Nosso tempo está correndo pra caramba, mas eu quero falar de Série D. Série D ou Série C? Série D, né? Série D. Vamos falar de Série D. O Maracanã visita, neste sábado, dia 31 de maio, o Imperatriz no estádio Frei Epifânio, no Maranhão. Às 19h30 o jogo acontece pela 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Rapidinho, Elenilson, Maracanã, jogando em casa, precisa voltar ao caminho das vitórias, né, cara? É lá em Imperatriz o jogo, não é? É Imperatriz? Perdão, verdade. Porque aqui tá Maracanã. Não, verdade, é Frei Epifânio. Poxa, lógico, verdade. Mas é um jogo difícil lá, jogar lá em Imperatriz, a gente até comentou em alguns programas anteriores. Mais complicado. É sempre difícil enfrentar lá e o Maracanã tá na briga. Eu acho que tá todo mundo na briga ainda, tem muito chão pela frente nessa Série D. E parece que é bem nivelado, né? Tirando um time ou outro, acho que só o Santa Cruz e o Asa, que estão com a campanha bem acima da média, mas aqui entre esses outros aí dá para buscar classificação. O que não pode é perder ponto dentro de casa, né? Coisas que vem acontecendo aí com alguns clubes cearenses na competição. Ainda neste final de semana, no caso domingo, dia 1º de junho, o Horizonte recebe o Santa Cruz de Natal, do Rio Grande do Norte, no estádio Domingão, em Horizonte. Este sim, vai jogar por aqui às 16 horas, também pela 8ª rodada, só que agora no grupo A3. Cristine, Horizonte ainda é o lanterna da competição, vai encarar o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, que também não está legal nesta série D. Mas ainda assim o Horizonte precisa se recuperar, né? Precisa buscar recuperação. Tem que entender que é uma competição muito complicada mesmo, a Série D é muito traiçoeira, porque independentemente de você fazer uma boa fase de grupos, tem que se manter bem no restante da competição. E o Horizonte até aqui ainda não conseguiu se encontrar muito, mas são 6 rodadas, entrando já na metade desse turno, que é um só, são 14 rodadas, tem que correr. A gente até muitas vezes acha que um pontinho aqui e outro ali pode se recuperar, mas a Série D é muito complicada. Se não vencer, principalmente jogando em casa, a situação do Horizonte já começa a se complicar bastante. É justamente a 7ª rodada, então a metade desta fase. Ainda pela Série D temos o Ferroviário também, que enfrenta o outro Santa Cruz, esse que está sobrando na competição, e o jogo vai ser no estádio do Arruda, cara, lá no Recife, às 17 horas. E o Tubarão da Barra vem de um importante triunfo e deseja manter a sequência diante da equipe pernambucana. Vocês lembram que venceu o América de Natal, tá? O Ferrão, que já foi campeão da Série D em 2018 e 23, enfrenta um adversário super tradicional e que está bem pra caramba, hein, Elenilson? E tem um Galhardo lá, hein? Tem um Galhardo lá. Isso é uma informação ou uma ameaça? Assim? É só uma lembrança. E com certeza terá o Arruda com um grande público. A torcida do Santa Cruz, né, abraçou aí essa causa, essa necessidade gritante de voltar, pelo menos a Série C, o mais breve possível, e está acompanhando de perto os jogos do Santinha. E tá jogando bem, né? Eu acho que volta, viu, cara? Eu acho que volta. É um dos favoritos, né, cara? O problema é que são 3 mata-matas, né? E aí, meu amigo, esses jogos assim de 180 minutos, pode acontecer muita coisa. Mas, a preço de hoje, o Santa Cruz é sim um dos grandes favoritos ao acesso. Nessa quinta-feira, aí o jogo é hoje já, tá? Dia 29 de maio, o Iguatu vai entrar em campo enfrentando o Maranhão Atlético Clube, o MAC, às 19h30 no estádio Morenão, em partida válida também pela Série D. Cristine, jogo difícil também para o Iguatu, que nesse momento está no G4 do seu grupo e, claro, pretende permanecer. A gente sempre espera muito do Iguatu, né? Nesses últimos anos, o que o time demonstrou ser, não só aqui no nosso estado, mas ultrapassando barreiras, a gente acaba criando uma expectativa muito grande desse Iguatu, e assim continua. A gente vê que nós temos 4 cearenses nessa Série D, 2 no grupo B, 2 no grupo C, e buscando, todo mundo está ali, fora o Horizonte que realmente precisa se recuperar, mas está todo mundo buscando muito. Eu vejo essa possibilidade da gente olhar um pouco lá na frente com o Ferroviário, conseguindo passar, e vejo também o Iguatu com grandes possibilidades.
Ok, a gente vai dar uma pausa. Não, coloca a tabela da Série D, né? Coloca a tabela da Série D, só pra gente saber como é que tá aí, ó. O Santa Cruz é o líder do grupo onde o Ferroviário e o Horizonte estão, que é o A3. 5 vitórias em 6 jogos. 5 vitórias em 6 jogos. Impressionante, né? 16 pontos. O América de Natal, o Central e o Ferroviário. Aí tem 13 Santa Cruz, Souza e Horizonte. Horizonte, infelizmente, no lanterna do grupo até agora. O Altos também está bem. É o primeiro do grupo A2. Altos, Imperatriz, Sampaio Correia e Iguatu. Maranhão, Tocantinópolis, Maracanã e Parnaíba. Rapidamente, análise aí dos grupos dos nossos times. Começa a se desenhar, né? Já chegamos na 6ª rodada, vamos para... Exatamente agora vai ser a metade da competição. E aí já começa a se desenhar aí a formação do G4 em ambos os grupos, principalmente no grupo C, onde tem o Ferroviário aí vai ter uma disputa acirrada aí com 13. Acho que o Santa Cruz de Natal, acho que não tem força. O Souza viveu um momento interessante no começo do ano. O técnico foi demitido já. Já mudou de treinador de novo, contratou o Diá e já caiu também. Já caiu. E aí eu acho que o Souza, depois dessa aí, entrou em parafuso. Acho que o Ferroviário tem grande chance de conseguir essa classificação aí, e eu vejo o 13 como o maior adversário dele para essa vaga. Mas são surpresas negativas, não é? 13 e Souza estarem nessas situações no grupo C. Eu imaginava, por tudo que passou Central, por exemplo, nessas últimas temporadas, que não conseguiria estar nesse momento, nessa situação. Mas é isso, é a Série D, é uma série que é muito complexa, muito complicada, que muitas vezes a gente crava, e o time que se classificou em primeiro no mata-mata é o primeiro a cair também. E vamos ver o que acontece. Ainda temos aí metade desse campeonato para buscar essa classificação, e eu até repito, estou acreditando muito no Ferroviário e no Iguatu. Eu só lamento o Maracanã, que no começo, nos primeiros jogos, estavam lá em cima brigando e tal, e hoje só está à frente do Parnaíba do Márcio Mazulo, né, cara? Mas se prejudicou muito por conta, assim, entre aspas, não é? Não é um prejuízo participar de uma Copa do Brasil, nunca. Sim. Mas acabou se dedicando e fez história, a primeira vez que participou de uma Copa do Brasil, já chegando à 3ª fase. Só que, claro, que uma equipe tão enxuta, em alguns momentos o Júnior Cearense precisou tirar aqui, colocar ali, e tá aí o reflexo no Campeonato Brasileiro. E o Márcio Mazulo só chorando. Resenha dá uma pausa, mas você ainda pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp, tá? 99640-0126. 99640-0126 é o WhatsApp da TV Câmara Fortaleza. E no próximo bloco vamos destacar Série C e vamos falar também do Alvinegro de Porangabuçu, que se prepara para este final de semana, um jogo importante. Teve um tempo para se preparar e agora encara o Atlético Mineiro. Não sai daí não que a gente volta já já. O nosso bairro Nossa Gente desta semana destaca a força do empreendedorismo na capital cearense. Você vai conhecer histórias de pequenos negócios e projetos de economia solidária. O conhecimento que a escola passa para elas botam em prática empreendendo. O programa destaca ainda a importância da formalização para o crescimento das atividades produtivas, as ações do poder público para potencializar esse ambiente econômico e os caminhos possíveis para quem deseja obter sucesso. A formalização como microempreendedor individual pode abrir portas nas instituições financeiras e também nas parcerias que o Sebrae formaliza em todo o estado e em todo o Brasil. É nesta quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, na TV Câmara Fortaleza e, claro, eu te espero. O Espaço Evoluir, criado pela Câmara de Fortaleza, foi concebido para oferecer assistência especializada multidisciplinar a crianças e adolescentes com síndrome de Down e transtorno do espectro autista, como o pequeno João. Eu sou o João, eu tenho 10 anos e sou autista. Na terapia eu aprendi a tocar piano, montar quebra-cabeça, tenho vários amigos, a gente brinca. O Espaço Evoluir vai ter psicólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas,
fisioterapeutas, neurologistas e assistentes sociais. O local irá receber demandas de atendimento dos servidores do Legislativo da capital cearense e da comunidade do entorno da sede do Parlamento. Um avanço desse dentro da Câmara Municipal faz cada vez mais a nossa voz, ter vez, a nossa cidade se tornar mais inclusiva. Promover a inclusão é uma prioridade da Câmara de Fortaleza. Eu sou igual a todo mundo, dentro das minhas diferenças. O planeta precisa das diferenças. Câmara de Fortaleza. Junte-se a essa transformação. Estamos de volta com Resenha de Artilheiro, trazendo tudo sobre o mundo do esporte, em especial o futebol cearense. Vem participar com a gente através do WhatsApp da TV Câmara Fortaleza, 859-9640-0126. 9640-0126, você manda a sua participação e nós registramos aqui com muita alegria, tá? Hoje, para bater um papo com a gente, estou recebendo Helenilson Dantas, o seu Helenilson, e também Cristine Martins, comentarista esportiva. E o Alvinegro de Porangabuçu segue sua preparação para o confronto contra o Atlético Mineiro, marcado para este domingo, dia 1º de junho, às 18h30, na Arena Castelão. E eu estarei lá com o Filipeta, com a minha camisa do Vozão e a bandeira também, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a semana livre, devido ao adiamento da partida do dia da 10ª rodada, o jogo seria contra o Botafogo no dia 1º, o elenco, comandado por Léo Condé, aproveitou e intensificou seus treinamentos em Porangabuçu. Cristine, bora pro jogo? Tua expectativa aí, Cristine? Jogo mais um jogo difícil, Série A é assim, não existe nenhum, olha o que está fazendo o Mirassol, né? Não tem essa de time que entrou para ser rebaixado de maneira alguma, a gente também não esperava o Sport estar da maneira que está, mas enfim. O Ceará enfrenta uma equipe que é sempre muito forte. Agora, o que eu falei lá no começo sobre o Léo Condé ser aquele técnico que consegue organizar a sua equipe para sofrer, é exatamente por isso. Porque no Ceará, sim, a gente vê um espírito que, mesmo que o time tecnicamente não seja melhor que o seu adversário, vai conseguindo arrancar pontos, vai conseguindo vencer, está sofrendo, está doendo para o torcedor, mas o Ceará está conseguindo fazer uma campanha histórica nessa Série A, dificílima, que o sarrafo só aumenta, passa ano e vai ficando mais difícil, nada fica mais fácil, e está aí, esse time que também não tem um grande elenco, mas que vai fazendo a diferença, que vai colocando um e outro e suprindo as necessidades. O que eu acho muito interessante nesse Ceará também é que a gente observa que perde jogadores importantes, mas o outro vem e consegue manter o nível, e o Léo Condé está aí para buscar mais 3 pontos. E aí, Helenilson, Ceará contra o Atlético Mineiro, jogo difícil, no que pese o Atlético não esteja tão bem assim nessa competição até aqui, mas tem um peso, né, cara? Tem um elenco muito forte e o Alvinegro precisa vencer. Com relação ao Atlético, não tem isso não, né? A gente sabe a qualidade do elenco do Clube Mineiro e é um desafio forte para o Ceará. No domingo, às 18h30, já naquela curva descendente do fim de semana, né? Que o torcedor já está entrando no clima da segunda-feira. E aí tem esse grande... Vai ser um belo programa para o torcedor, porque pelo que eu estou percebendo nas redes sociais e na divulgação do clube, a procura de ingressos e os check-ins estão de vento em popa. Aí tem uma grande probabilidade aí de um bom público na Arena Castelão no próximo domingo. E é claro, né? Com certeza aí vai ser um daqueles jogos bem emocionantes. Eu entendo que aí é aquele jogo assim para o Ceará cravar, tô aqui para brigar ali pela parte de cima da tabela. Pois é, rapaz, já tinha 30 mil ingressos confirmados, né, pessoas confirmadas, então eu acredito que vai dar muita gente para esse jogo e é um jogo interessante mesmo. Eu me lembro que ano passado o Ceará também encarou aqui o Atlético Mineiro, conseguiu vencer, não me lembro agora qual foi a competição, né? Enfim, não estou lembrado, mas enfim, o Ceará com o apoio da torcida, né? Isso é muito importante, o que o Ceará tem feito, o que a torcida tem feito em prol desse momento que o Ceará tem vivido, como disse a Cristine, mágico, né? Um momento muito especial na competição de Série A, histórica, né?
está brigando lá em cima da tabela. Claro que muita coisa vai acontecer ainda, faltam quase 20 rodadas ainda, né? Então, aliás, mais de 20 rodadas, na verdade, então muita coisa vai acontecer. O técnico Léo Condé tem um problema inesperado, sabia? Afinal de contas, o Galeano não vai poder estrear, ele que foi suspenso por uma bobeira, cara. O atacante foi suspenso por um jogo pelo Superior Tribunal da Justiça Desportiva, o STJD. A decisão saiu na tarde dessa quarta-feira e a punição é por conta de um retardo na reposição de bola durante a vitória sobre o Grêmio, ainda na segunda rodada do Brasileirão. Com isso, Galeano está fora do confronto deste final de semana. Galeano, que vem jogando muito bem, inclusive convocado para a seleção paraguaia, vai ser um desfalque tanto aí, cara, para o Ceará, afinal de contas, fazendo gols, dando o sangue em campo e ajudando o Ceará nesse bom momento, Cristina. Porque o Fernandinho se machucou e o Galeano chegou e supriu muito essa necessidade pela ponta, né? Porque quando o Fernandinho estava bem, a gente imaginava que o Pedro Henrique voltaria, porque também estava machucado, e seria muito interessante ver o Pedro Henrique junto com o Fernandinho e o Pedro Raul naquela linha de frente do Ceará, e ainda não aconteceu isso. Aí vem o Galeano e mostra que é um jogador que tem condições de seguir bem no Vozão, mas agora tem esse detalhe, o Ceará recorreu, né, mas esse jogo contra o Atlético realmente vai ter que ficar sem o seu jogador, mas tem outras possibilidades. A gente já observou o Léo Condé colocar Guilherme, colocar Lelê, não necessariamente como jogadores, como pontas velozes, mas como um segundo atacante, muito próximo do Pedro Raul. Eu acredito que o Léo Condé já tem uma solução para esse problema. O que seria a solução para este problema, Elenilson? A solução já tem em casa, né? O Ceará tem uma coisa que o Fortaleza não tem, que está fazendo muita falta. É a homogeneidade. Todo mundo que joga com postura para vencer, com vontade. E o Fortaleza, de vez em quando, você vê, né? O jogador está sem vontade, fulano e tal, está não dando em campo. No Ceará a gente não vê isso. Eu acho que tem muito também a mão do Léo Condé nessa aí, que soube dominar, soube conquistar os jogadores, o elenco, e faz valer ali as substituições dele, a gente não vê, né? A Cristina citou, tem o Fernandinho, o próprio Galeano que está suspenso, qualquer um desses aí que joga, mantém sempre a mesma voluntariedade, a mesma vontade, e isso é muito importante. Então eu acho que, baseado aí também no que ela falou, eu acho que o Ceará talvez nem deva sentir tanto falta do Galeano nesse jogo. O Ceará que tem alternado, por exemplo, esse lado direito, que o Fabiano Souza jogou bem pra caramba, jogando muito bem, só que nos últimos jogos o Rafael tem entrado muito bem e tem ajudado, tem contribuído demais. Então, assim, positivamente, lógico, o Condé tem esse, entre aspas, problema, ou dor de cabeça, né? Não sei se é problema, né, cara? Solução, se dois jogando muito, não é muito interessante. Então, ele pode, de repente, fazer uma modificação tática, dobrar, exatamente, pode fazer uma modificação tática, mas eu penso que o Ceará tá pronto ali, cara. Tá bem. Ele troca o goleiro, Bruno Ferreira, no lugar do Fernando Miguel, já que o Fernando está jogando muito bem, né? Eu acho que está muito bem o Fernando Miguel, só que o Bruno era titular. Era titular, se machucou, nem era titular, né? Era o Richard titular, na verdade, era o Richard se machuca, vem o Bruno, já também segue muito bem na meta do Vozão, e agora o Fernando Miguel. Eu, particularmente, não tiraria. Fernando Miguel, 40 anos, experiente, está muito bem. Até agora não fez nada que desse para que o Léo Condé entendesse que era o momento de tirá-lo, então tem que permanecer com o goleiro. Aproveitou a chance e conquistou a vaga. Exatamente. Assim como o Galeano, né? Galeano exatamente. Era muito criticado, inclusive, não era titular e tal. Era o Fernandinho. Quando se contundiu, ele assumiu a titularidade e não saiu mais, ganhou a posição, foi convocado, vai ser convocado para a seleção do Paraguai, vai jogar contra o Brasil, muito provavelmente, né? Pelo menos vai estar relacionado, enfim. Bora ver como é que está a Série A? Bora. O meu Verdão é líder da competição. Na verdade, os meus dois times são líderes. Ave Maria, mas ele só torce pelo time que está na frente, tá prestando atenção? Porque, assim, em São Paulo eu torço Palmeiras, é o líder.
E no Rio eu sou Botafogo, ali dessa outra página aqui, ó. Tá. Eu pensei que você ia dizer que no Rio era Flamengo, não, no Rio eu sou Fla-Flu. Em Minas era Cruzeiro, e assim... boa. Ele é Fla-Flu e tem a simpatia pelo Botafogo. Ó, em São Paulo eu sou Palmeiras, no Rio eu sou Flamengo, em Minas eu sou Cruzeiro, Pronto, no interior de São Paulo eu sou Red Bull Bragantino, por aí vai. Povo, e aí, como é que vocês analisam nesse momento a tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro? A gente já está chegando aí, né, quase um terço da competição, né? Então são 10 jogos, quase todos já tem 10 jogos. E aí começa a gente já tem aqui uma noção. Tem algumas surpresas na parte de cima e na parte de baixo também. Mas, cara, numa rodada como esta, ano passado, a gente tinha ali o Atlético Paranaense brigando pela liderança. E foi rebaixado. Pois é. Então, assim, tem a Série A, muita coisa pode acontecer e é um campeonato muito difícil e que tem aquele jargão, né? Que todo time tem que passar por uma turbulência, por uma fase ruim. O que importa é como você vai superar. Então a gente tem aí, tirando Palmeiras e Flamengo, que esses aí começaram o campeonato, a gente já sabia que ia... Na quinta marcha. Parte de cima da tabela. Sim, fato. Mas aí depois desses dois aí, que eu inclusive acho que o título, já adiantando uma análise, o título vai ficar entre esses dois. É sério? Eu acho que é. Dificilmente outro clube aí. Eu acho que vai dar o Vasco da Gama ou o Internacional. Juventude. Nossa. Mas aí, tirando isso, né, tá tudo em aberto, inclusive a zona de rebaixamento. Cristine. Eu concordo. Vou citar mais uma vez o Mirassol, que para mim é uma das grandes e gratas surpresas dessa Série A. Um time que chega com uma condição muito inferior a qualquer outro adversário e está aí se destacando, mostrando mesmo que Série A não tem essa. É difícil para todo mundo, são 20 equipes que estão muito qualificadas para estarem aí. O Sport também é uma surpresa aí muito negativa, até porque ainda não venceu. Pelo menos uma vitória até essa 10ª rodada era esperada e não foi o que houve. E ainda resgatando também, como a Elenilson falou, sobre até a 10ª rodada do ano passado, os 4 times que estavam na zona de rebaixamento não caíram. Tinha Fluminense, tinha Grêmio, tinha Corinthians e conseguiram escapar. Então, realmente ainda reflete pouco, mas claro que já começa a se desenhar. Então pronto, o Sport pode... E ainda sobre o Mirassol, né, que é uma grande surpresa, eu lembro no começo do campeonato, quando o Fortaleza empatou lá, todo mundo dizia, foi um ponto perdido, foram 2 pontos perdidos, porque o Mirassol vai ser saco de pancada. Isso, é verdade. Até então não é isso, né? Que está acontecendo. Nenhum, pelo contrário, está em 9º lugar. Deixa eu falar agora de Série C. Neste sábado, dia 31, o nosso Floresta recebe o Itabaiana no estádio Domingão, em Horizonte, às 19h30. Mais uma vez, o Floresta representando o nosso estado com a ideia de se manter na Série C. A briga do Floresta ainda é esta, mas querendo ou não, Cristine, já são 3 anos, né, cara, na Série C do Campeonato Brasileiro e mostrando a força que tem, porque não é fácil. A gente fala muito aqui, né, Lenilson? A dificuldade de uma Série C, os times que estão na Série C e o Floresta, mais uma vez, ali brigando no meio da tabela e um jogo difícil também. E esse formato, né, JP? Também é uma série muito ingrata. A Série C, e eu vou dar só o exemplo do ano passado. Remo se classifica em 8º, Botafogo da Paraíba se classifica em 1º. Quem consegue o acesso, Remo, vai para a Série B e o Botafogo segue na Série C. Então, para o Floresta, eu concordo com você, ainda é muito disso, de pensar em manutenção, faz um bom começo, não dá para descartar esse começo que faz o Floresta. Ano passado, nesse mesmo momento, vivia um cenário completamente diferente, bem mais complicado, de lutar para sair da zona de rebaixamento. Você falou sobre tempo e eu concordo mesmo, já viu Ferroviário, por exemplo, cair, subir, cair, o Floresta está ali se segurando, é um bom representante, mas eu ainda vou com essa ideia que é permanência, ainda precisa de um passo a mais, porque tem que ter muita casca para disputar essa Série C e eu ainda vejo o Floresta precisando de um pouco mais de organização. Coloquem na tela aí a Série C, a tabela de classificação para o Elenilson, ele que entende tudo de tabelinha, para ele analisar aí. A Ponte Preta, Londrina, Caxias, Maringá, Brusque, São Bernardo, Ituano e Ipiranga são os 8
que neste momento se classificaria para a próxima fase. A gente lembra que o regulamento é diferente. Sim. Classificam 8, é só jogo de ida, né, por assim dizer. São 19 jogos. E o Floresta é o 12º colocado. 12º colocado, que é aquilo que nós falávamos, uma posição interessante para as pretensões e força do Floresta, Elenilson. A gente comentou, né, algumas vezes até na rádio, né, que quando começasse a Série C, a luta do Floresta era para jogar mais um ano de Série C, que era muito interessante para eles se manter nessa divisão do brasileiro, né, porque para o Floresta, que é um time que até aqui no Campeonato Estadual às vezes oscila, chegou a jogar a Série B do estadual agora recentemente, e se manter numa Série C de brasileiro é muita coisa para o Floresta. E aí, como você bem falou, a gente olha para a tabela da Série C, a gente vê Figueirense, Guarani, ABC, Ponte Preta, a Ponte Preta que está liderando, né? O próprio Botafogo da Paraíba, que todo ano chega. E que agora é SAF, né? O Zago caiu. O Zago caiu. Só foi o Zago cair, o time voltou a vencer, já está chegando de novo lá. Ele estava lá embaixo. Já está chegando de novo. E o Floresta vem de empates contra Ituano e Guarani. Contra Ituano e Guarani. E alguém lembrou lá em cima, foi o Márcio Mazulo? Dos 8, nenhum nordestino, né, cara? Infelizmente, nesse momento, nenhum nordestino está para a classificação. Vai ter o CSA e o Botafogo na boquinha aí. E o Floresta também está encostando lá. Daqui a pouco chega mesmo número de pontos do Botafogo. Gente, seguinte, eu vou me despedir do Elenilson Dantas. Ele vai acompanhar o programa nos bastidores, porque eu vou receber alguém especial para falar sobre inclusão. Dito isso, meu parceiro, muito obrigado mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço mais uma vez aqui sempre que precisar estamos disponíveis. Pai, resenha é coisa boa demais. Né? Resenha de artilheiro, então, que é bom. Futebol é a máquina que move aqui a paixão do torcedor. Cristine, fica aí que a gente vai bater um papo com a doutora, tá? Agora vamos falar sobre inclusão, cuidado e desenvolvimento. A doutora Luciana Bem, psicopedagoga, arte terapeuta e psicanalista, adota uma abordagem humanizada e baseada em evidências. O foco está no acolhimento e no planejamento terapêutico individualizado, especialmente para crianças autistas. A avaliação é cuidadosa, com análise de vídeos enviados pelas famílias, testes lúdicos e uma devolutiva clara para os responsáveis. A partir disso, é traçado um plano de intervenção com o apoio de uma equipe especializada, multidisciplinar, com psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, pedagogos e musicoterapeutas. Para falar um pouco mais sobre a Clínica Estimular, nós recebemos mais uma vez doutora Luciana Bem. Satisfação de receber aqui mais uma vez no Resenha de Artilheiro para falar sobre inclusão, uma causa tão especial e tão nobre. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui novamente, né? Tive em outras oportunidades também abordando o mesmo assunto e retomar aqui para um momento de discussão onde a gente fala sobre esporte, onde a gente fala sobre condições de aprendizado, de relações, de respeito, né, de desenvolvimento, é muito satisfatório. Muito legal. Luciana, que sempre apoia também nossos projetos de ação social, no caso o Azul Consciente, está sempre dando essa força, esse apoio. É um trabalho simplesmente espetacular. Então, fala um pouco para a gente sobre a Clínica Estimular e também vai haver um evento em Tabuleiro do Norte, não é isso? Fala sobre a clínica, a metodologia, para a gente compreender um pouco e depois você fala desse projeto que você vai ser uma das palestrantes lá. Pronto. A Clínica Estimular, ela nasceu, né, a partir de vivências com outros colegas terapeutas, onde a gente articulou uma ideia onde várias áreas fazem um trabalho diferenciado pensando no desenvolvimento de crianças, jovens, adultos, né, com e sem deficiência. Porque quando a gente fala em desenvolvimento integral, global, a gente pensa no ser humano com a sua particularidade. Né? Então, quando a gente visualiza aquele sujeito como um ser pensante, como um ser fisiológico, que tem a sua expansão cognitiva, o seu lado afetivo, a gente pensou em articular várias áreas. Então, lá na Estimular, nós temos profissionais que trabalham, né, com a parte da aprendizagem, que são os psicopedagogos, nós temos fisioterapeutas, educadores físicos, musicoterapeutas, que trazem
né, junto com o trabalho articulado pelos psicólogos, junto os atendidos e a família, condições que favorecem esse desenvolvimento integral. Cristine Martins, alguma dúvida sobre a inclusão, sobre a importância, sobre essa metodologia? Sempre, né? Sempre muito bom. Não é todo dia que a gente tem a doutora. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a família e o desenvolvimento também com essas crianças, porque quando existe o diagnóstico, a gente sabe que toda uma casa é impactada, né, doutora? A gente trabalha pensando exatamente nisso, né? Assegurar para aquela família acolhimento. Acho que a palavra de fato é essa. Com a chegada do diagnóstico, por mais que a família já enfrente toda uma rotina, né, com aquela criança, com aquele adolescente, mas a chegada do diagnóstico realmente traz uma surpresa. Existem processos que perpassam até haver, né, todo essa, digamos assim, essa conscientização do que realmente é a deficiência. Então, estar junto da família nesse momento é muito importante, porque não deixa de ser um processo de luto, né? Aquele filho idealizado, o filho pensado, sonhado e o filho real, que tem as suas dificuldades, né? Como todos nós temos. Mas a partir do momento que nós ainda vivemos em uma sociedade muito exclusiva, que traz a exclusão ainda, né, como algo que perpetua, então a gente precisa acolher de forma muito afetiva e carinhosa, né, essa família nesse momento do diagnóstico. E uma coisa que eu acho interessante, inclusive, colocar aqui, é a chegada do diagnóstico tardio, que está acontecendo demais, né? Então, a chegada do diagnóstico já no período da adolescência e na idade adulta, porque nós temos aí que acolher a família, mas acolher aquele sujeito que já vem com toda uma vida sistematizada, com todo um arranjo social, né? E, de repente, esse diagnóstico pode ser até libertador, porque ele vai se compreender cada vez mais, né? Compreender porque muitas vezes se sente de determinada forma em ambientes mais barulhentos ou quando ele precisa se comunicar mais, né? Então, o diagnóstico tardio, ele pode ter essa característica também. Muito obrigada, doutora. Excelente. E alguém que deseja conhecer mais de perto e estimular, tiver dúvidas, quiser saber um pouco mais sobre esse mundo que talvez seja novo para algumas pessoas que estejam nesse momento entrando também nessa realidade, doutora, como é que a gente faz para aprender um pouco mais, para conhecer vocês um pouco mais? Fala para a gente. Pronto, eu estou diariamente, período tarde e noite, na Estimular. Nós temos um WhatsApp que pode ser localizado lá na nossa página do Instagram, que é Estimular_PC. Então, marca um momento, vai conversar com a gente, né? Traz as demandas e a gente vai buscar esclarecer e acolher da melhor forma possível. Nós temos profissionais que são capacitados para atuar em diversas áreas que forem necessárias. @estimular com estimular_PSI. Isso. Legal, então qualquer informação consegue lá. Pronto. Você ia falar. Na Estimular nós temos também um projeto de formação, né, o qual você falou aí. Legal. Nós temos um projeto de formação onde nós fazemos pequenos cursos para profissionais, onde a gente trabalha com as especificidades por áreas, né, e nós também estamos agora desenvolvendo, articulando eventos maiores e levando além aqui da capital para o interior do estado. A gente tem um projeto de uma agenda para esse segundo semestre, iniciando por Tabuleiro do Norte, com o primeiro simpósio da neurodiversidade e transtorno do neurodesenvolvimento, que vai acontecer no dia 5 de julho, fazendo aí a abertura do mês das férias, né? E seguiremos com uma agenda para o segundo semestre, que a gente vai estar sempre atualizando lá no nosso Instagram e também divulgando com os nossos parceiros. 5 de julho em Tabuleiro. E em Fortaleza? Em Fortaleza a gente está preparando para final de agosto, setembro. Tem um investimento?
tem um investimento, mas a gente vai fazer da melhor forma possível para acolher, sobretudo, as famílias e os cuidadores. Legal. Vai ser um evento para profissionais, mas também para demais interessados com a temática da inclusão. Que legal, muito bom. Eu tenho interesse, inclusive, tá? Não tenho filho autista, mas sou pastor, então tenho alguns cuidados na igreja. Tem chegado muita gente com essa necessidade e a gente tem precisado, assim, dessa especialização, né? Doutora, muito obrigado pela tua participação com a gente mais uma vez. É muito legal te ouvir, é muito bom a gente perceber que tem pessoas levantando essa bandeira e valorizando esse espaço, e isso é muito legal. Muito obrigado mais uma vez. Ficamos à disposição. Cristine, muito obrigado, hein? Eu que agradeço e quero participar mais vezes, né? Cara, tu vai participar que tu se garante mais. Foi um prazer. E eu quero convidar todo mundo a seguir a minha página, @além da linha lateral. Lá tem informação de esporte todo dia, de futebol cearense, @além da linha lateral. Um abraço, João Paulo. Muito obrigado. Já é blog, site, não? É Instagram e Facebook. Que legal. Além da linha lateral. Além da linha lateral. @além da linha lateral. Sigam ela é fera demais, Cristine Martins. Por hoje é só, meu povo. Agradeço a audiência de vocês, continue ligado com a gente, tá? Estamos nas redes sociais e você não perde nada se você estiver atualizado com Resenha de Artilheiro, tá? Nos vemos na próxima... Que dia é hoje? Quinta? Na próxima segunda-feira, às 16 horas, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Toda segunda e sexta estamos na Fortaleza FM 90.7, de 11 às 13. Resenha de Artilheiro tem a produção, roteiro e edição minha, João Paulo Quintela. Direção da TV Câmara Fortaleza, jornalista Lúcio Gleison Uchoa. Edição de imagens, Ranieri Vieira. Engenheiro de Telecomunicações e Direção Técnica, Isaac Garcia. Coordenação de Comunicação da Câmara de Fortaleza, jornalista Moema Soares. Comentários hoje, Helenilson Dantas e Cristine Martins, além de uma super entrevista com a doutora Luciana Ben, tá? Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau.